Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um culto no lar. Hoje eu vou começar com essa musiquinha do nosso mestre, Oxalá. Para quem não sabe, é Jesus sem a influência da Igreja Católica, né? Que vem aí trazida as nossas queridas religiões afros. Vamos ouvir, é maravilhoso. Asfalto quente, a mente ferve em loop. Notificação, sobe a paz, escorre o fujo. Cada esquina grita um preço, cada rosto um juiz. Eu finjo que a minha alma não tá por um triz. Coleciono cicatriz, troféu de guerra fria. Contra o espelho todo dia, essa mesma agonia. Onde é que eu me perdi? Que voz eu ignorei? Tô cansado de ser forte, hoje eu me rendo, rei. Então eu fecho a porta do meu quarto escuro. Chamo pelo único poder que eu juro, que pode transformar meu chumbo em paz, desatar os nós que o meu orgulho faz. Pai, me cobre com teu manto branco, afoga o barulho nesse oceano santo. Me ensina o poder que mora no vazio, pra alma encontrar descanso nesse mundo hostil. Baba, me lava com a tua calmaria, transforma essa noite no começo do dia. Eu peço conforto, a fé que me conduz. Meu velho, me envolve na tua. Aprendi que o grito mais alto é o que vem de dentro, e o silêncio que eu procuro é o próprio firmamento. É deixar o ego esvaziar, a maré baixar pra sentir a tua presença, me reorganizar. Cada passo em falso, cada beco sem saída era minha própria pressa costurando a ferida. Hoje eu ando devagar, respiro teu axé e sinto o chão mais firme debaixo do meu pé. Eu abro a janela do meu quarto escuro, encontro no céu o único bem que eu juro, que pode transformar meu chumbo em paz e desata os nós que o meu orgulho faz. Pai, me cobre com teu manto branco, afoga o barulho nesse oceano santo. Me ensina o poder que mora no vazio, Pra alma encontrar descanso nesse mundo hostil, Baba. me lava com a tua calmaria, Transforma essa noite no começo do dia. peço conforto, a fé que me conduz. Meu velho, me envolve na tua santa luz. Muito obrigada pela presença de todos vocês mais uma vez nessa semana. E vamos que vamos, né? Gente, eu vou começar. Deixa eu só colocar uma musiquinha mais tranquila. Eu vou começar atentando mais uma vez vocês sobre a minha fala sobre a hostilidade humana, né? Quem me acompanha aqui desde o início sabe que desde que o culto começou eu falo sobre isso. Não sei se vocês lembram, né? Isso aí 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, quando tudo começou, a gente aqui, né? Nem eu mesmo sabia muito bem o que eu estava fazendo, só seguia as intuições, os comandos. Mas hoje a gente já está vendo na íntegra o desespero, o descontrole emocional do ser humano. E esse processo, ele abraça todos nós. Então esse é o verdadeiro momento de vigiar cada pensamento, cada atitude, né, cada escolha e orar para que a gente possa se manter longe desse processo de fervilhão de emoções que está acontecendo aí no nosso planeta. É um processo que já está acontecendo há muito tempo, mas ele não chegou nem na metade ainda, tá? Tem muita coisa para acontecer, muitas novidades do nosso planeta para chegar, muitas indiferenças para serem superadas, né? E o amor ao próximo aí que a gente tem que aprender de uma forma ou de outra. Que isso tudo está acontecendo só para que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos. Já passou da hora, né? Já passou da hora. Vamos lá então? Fazer a nossa prece? Iniciar? Vamos acalmar os nossos corações. Elevar o nosso pensamento ao nosso Baba, ao nosso Pai, ao nosso Mestre.
Que a gente possa sentir o seu abraço, o seu perfume de rosas, o seu amor nos envolvendo, na certeza, Mestre, de que estamos caminhando em direção aos seus ensinamentos, aprendendo a compreender as suas mensagens, aprendendo a praticar alguns aprendizados e pedindo, Mestre, calma, equilíbrio, para que a gente possa continuar a nossa jornada, que possamos nos proteger, nos defender de toda mazela que queira nos atingir, nos prejudicar. Através da reforma íntima, vamos compreendê-la, vamos enxergá-la e vamos nos proteger com orações e vigilância em nossos pensamentos. Que possamos ser sábios ao ponto de conhecer a nós mesmos e reconhecer os nossos próprios sentimentos. Não somos feitos de momentos. Que a sua luz e a sua paz esteja conosco hoje e por toda a eternidade. E que assim seja. Que assim seja. Vamos começar então? Gente, que frio é esse? Eu não funciono em frio, viu? Tô avisando. Eu vou travando assim, ó. Igual a internet fraca, internet pouquinha, internet longe. Funciona e depois para. O frio me trava, mas vamos lá. Nós estamos no capítulo 27. Estamos quase acabando. Pede e obtereis. Na leitura, ação da prece, transmissão do pensamento. Vamos que vamos, né? Então vamos lá. Pede e obtereis. Capítulo 27. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarnados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos neste mundo, na atmosfera. O fluido universal a gente fica mergulhado igual oxigênio, só que ele envolve todo o universo, tá? Para quem não acompanhou os primeiros dias, os primeiros estudos, a gente estudou sobre isso. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Tá vendo aqui que ela vai até o infinito? E como que é, Etienne, essa questão? É igual quando você... Eu acho que nem todo mundo sabe, né, que o som, ele só se propaga onde tem oxigênio. Então, nós vamos pegar, para ficar mais fácil, aquela pedrinha que você joga na água. Quando você joga uma pedrinha na água, ela não vai abrindo a onda? Pois é, o oxigênio também é assim. Quando você liga o som, ele propaga uma onda e é assim que você ouve. Tanto é que no universo, no espaço, fora da atmosfera, você pode causar uma explosão nuclear que você não vai ouvir nada. Você vai ver o... E vai fechar de novo, porque não tem nem oxigênio para alimentar o fogo, né? Mas você não vai ouvir. O fluido universal, ele é a mesma coisa. Na ciência, hoje ele já é reconhecido como matéria escura, né? A ciência já sabe que ele existe, apesar de que ela ainda não entendeu como funciona. O espiritismo, a gente já sabe da existência dele desde o século XIX. Então, vamos lá. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, tá?
De encarnado a desencarnados, isso inclui os ETzinhos que a gente acabou de descobrir, faz tanto que a gente não sabia que eles existem. Cadê? Desencarnados ou de desencarnado a encarnado. Estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Tá vendo que ele pegou o mesmo exemplo? A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Ou seja, o espírito que eu estou buscando está lá em Sírios. E eu estou aqui na Terra. Ai, meu Deus do céu, preciso de você. Ele vai ouvir? Tá? É mais ou menos. Ai, Etienne, mas qual que é a força que você tem que usar? Por isso que a prece tem que ser feita de coração. Porque se for da boca para fora, você faz assim... Caiu lá na frente, pronto, nem chegou lá. Agora, se for feita de coração, é a mesma coisa que você soltar um Hadouken, um Kamehameha. A pessoa pode estar do outro lado do universo que ela vai te ouvir. Então, a prece não pode ser feita só da boca para fora, porque senão ela vai fazer assim, ó, caiu. E não vai para lugar nenhum. Entendeu por quê? Vamos começar de novo? A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Por isso que um médium recebe uma mensagem aqui e outro médium recebe a mesma mensagem lá em Aparecida, lá na Brasília, lá na Bahia, lá, tá? Essa explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Ou seja, por mais que seja assim para nós inimaginável, como que Deus vai conseguir receber a mensagem, por exemplo, estou naquele encontro pós-pus, achei lindo, eu não sei falar o nome, gente, desculpa. Mas eu achei linda a quantidade de pessoas, a força, gente, pela televisão a gente sentia a frequência daquele lugar. Como é que é, gente? Pus? Eu não sei falar, desculpa. Mas era mágico. Só de você ver na televisão, você arrepiava todo o seu corpo, você sentia os cabelos da sua nuca. Tamanha quantidade de frequência. Imagina a pancada que essa galera não levou para o universo. Então isso é muito massa, é muito bacana. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo esse ano. Não sei se vocês lembram um dia que eu não fiz o culto aqui. Que eu simplesmente deixei uma mensagenzinha no Instagram falando que eu não podia, que eu tinha ido acudir minha filha. E aí, a minha filha tinha desmaiado na escola, né? Não comeu direito, tava, né? Enfim, sem detalhes. E na escola, meu esposo foi lá, pegou ela, colocou dentro do carro. Quando a gente chegou no hospital, não tinha maca nem cadeira de roda. E o meu esposo saiu procurando a maca e a cadeira de roda pra gente levar ela lá pra dentro. Só que o meu desespero era tão grande por ela não reagir, já tinha muito tempo que ela tava naquela condição. E eu tenho uma conexão muito forte com Umbanda. Eu tenho certeza que eu vim de Aruanda, quem estabeleceu esse acordo comigo tá ali. E na noite anterior, eu tive o privilégio de conhecer uma das entidades que salvou minha vida por várias vezes, que é o Pai João.
E ele realmente salvou minha vida, gente. Se eu estou sentada aqui nessa cadeira, é porque ele salvou a minha vida várias vezes, não foi só uma. E eu tinha sonhado com ele na noite anterior, coisa que nunca tinha acontecido, mesmo ele tendo passado pela minha vida assim, N vezes, de baixar, incorporar uma pessoa assim, do nada, pra falar comigo. Ele me chamou pra me dar uma puxada, tá? Não foi pra me elogiar, não. Vamos ser sinceros, né? Vamos contar a história direito. Eu sonhei com ele, mas foi pra tomar uma puxada. E aí no dia seguinte eu passei por isso e eu na porta do hospital, num desespero total de mãe, eu comecei a chorar e falei: pai, eu preciso que o senhor carregue minha filha. Nesse momento, eu não vou chorar. Eu preciso que o senhor carregue minha filha. Gente, foi surpreendente, eu não sei de onde eu tirei a força, que eu abracei minha filha por baixo, levantei de dentro do carro, que eu estava sentada dentro do carro com ela no meu colo, levantei de dentro do carro, carregando ela, minha filha tem quase o mesmo peso que eu, e entreguei lá dentro do hospital, na maca, para uma enfermeira. E depois disso, eu fui tentar pegar ela, não consegui pegar nem a perna. Então, gente, funciona. Quando você faz de coração, é na velocidade do pensamento. E eu senti a presença dele, eu senti ele me dando força, meu corpo esquentou todinho. A sensação que eu tive que eu enchei, fiquei grande meu pescoço. Meu esposo falou que até meu pescoço ficou largo assim, ó. Então, gente, as coisas acontecem, tá? É só ter fé. Beleza? Continuando. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, capítulo 5, número 4, para melhor compreensão dessa questão, ver-se-á que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se o colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças e etc. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece seja supérflua para eles se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provem de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. Nesse caso, não é o mal que afastam, mas a nós mesmos do pensamento de que pode causar o mal. Só um minutinho, gente, rapidinho. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem com o nosso desconhecimento, de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de segui-los ou não. Deus quer
que seja assim para que tenha a responsabilidade dos seus próprios atos e deixa-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor e é ao que pode, sobretudo, se aplicar estas palavras: pede e obtereis. Então aqui está falando que a prece ela também nos ajuda a fazer escolhas, a seguir melhores caminhos, a melhorar os nossos pensamentos, o nosso caráter, né? Então a prece ela não serve só para a gente pedir, não. Ah, eu quero um carro, eu quero proteção, eu quero não sei o quê. Ela serve também para nos orientar. Ai, mestre, eu preciso de orientação. Tá lá. Ai, Senhor, eu não sei o que eu faço. Me auxilia. Tá lá. Então a prece ela é um porto seguro, desde que seja feito com o coração. Agora que a gente já sabe como funciona, né? É igual jogar pedrinha, é igual ligar o som. Tem que ter força para alcançar. Não é só falar, ai, dá um cuspinho. Não, tem que ter força, senão não vai não. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo nos provar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas a isso não se limitam os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar para si mesmo à sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Então, aqui está falando que você negar fazer prece e não querer, simplesmente é a mesma coisa. Você ter um SUS, 5 estrelas e não quer usar. Falar, não, deixa aí o SUS, 5 estrelas, como se fosse assim um Unimed, não, porque o Unimed já era, né? Um plano de saúde que realmente funcione assim, pá, espetaculosamente. Aí você tem de graça e fala, não quero não, obrigado, pode ficar. Né? Então, negar a prece é a mesma coisa. A prece é recomendada por todos os espíritos. Não, isso que já li. Acedendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé àquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem é mais meritória aos olhos de Deus e sempre mais eficaz, porque o homem vicioso e mal não pode orar com o fervor e a confiança que só é dado pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que ora nos lábios, não podem sair senão palavras, mas não os impulsos da caridade, que dão à prece todo o seu poder. É igual o ladrão que faz uma prece antes de roubar, né? Deus me ajuda a assaltar sem ninguém me passar dessa para melhor. Você acha que vai? Me ajuda, né? Isso é tão compreensível que por um movimento instintivo a pessoa se recomenda de preferência às preces daqueles nos quais se percebe que a conduta deve ser agradável a Deus, porque são mais ouvidos. Ixi, é grande, hein? Vamos mais um pouquinho. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia crer que seu efeito está subordinado à força fluídica, mas não é assim. Uma vez que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando isso seja necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional, quando é julgado digno desse favor ou que a coisa possa ser útil. Ou seja, você é uma pessoa que não é muito de orar, não sabe fazer uma prece que vai longe, mas você é uma pessoa que tenta sempre fazer o bem, não quer prejudicar ninguém, não tem inveja de ninguém, então você está cercado de espíritos bons. Então, mesmo que a sua prece não vá assim tão longe, o espiritinho que é seu companheiro vai lá e pega ela. Fala, não, peraí, deixa eu dar mais umas corridas nos metros aqui e levar essa prece sua mais longe. Entendeu? Agora, se você é uma pessoa que tá ali sempre jogando urucubaca nos outros, a felicidade dos outros te incomoda, a beleza do outro te incomoda, eu me comparo com todo mundo, pra mim eu tenho que ser sempre a melhor, eu sou não sei quem, eu me acho, eu não sei o quê. Filho, você só vai ter ao seu redor espírito dessa qualidade. A hora que você começar a fazer a prece, vocês vão rir de sua cara. Por aí, tá? Continuando.
O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração de coração a um mesmo pensamento e tem o mesmo objetivo, igual o Pus lá que eu comentei. Só da gente ouvir falar o nome, a gente arrepiava o corpo todinho. Porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número, se cada um age isoladamente e por sua própria conta. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas em comum aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras 100 pessoas. Para melhor compreensão, vide capítulo 28, questões de número 4 e 5, que a gente ainda vai estudar no futuro, beleza? Então, a gente ainda vai aprender um pouco mais sobre o poder da prece. E é realmente incrível. Incrível. Eu adorava e eu tive uns parentes meus que foram ver as fotos. Gente, lindo. Lindo, lindo, lindo. E não tem como, só de você ver, gente, que internet, televisão, tudo emana a frequência do lugar. Para vocês que gostam de ficar vendo coisas assim, sei lá, né? Que cada um tem suas manias. Que você acha que não é muito legal, cuidado, porque as redes sociais, a televisão, dispositivos, celular, blá blá blá, transmite frequências, tá? Uma prova aí é o Opus Pus, eu vou aprender a falar direito. E a frequência que a gente sentia. Arrepiava o coração, a emoção, do nada, gente. Cara, muito lindo. Vamos então? Livro dos Espíritos, que eu já perdi, eu já tinha que ter estudado os todos e até o Tabaracara semanal. Então vamos lá, o Livro dos Espíritos, a gente parou em Desgosto da Vida, Suicídio, questão de número 949. O suicídio é excusável quando tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre os filhos ou a família? Me ajuda, né? Aquele que age assim não faz bem, mas ele o crê. E Deus lhe tem em conta, porque é uma expiação que ele próprio se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas com isso não deixa de cometer uma falta. De resto, abole os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos, e não tereis mais desses suicídios. Para você sentir vergonha, né? Em vez de você pensar, ai meu Deus, fiz caca, minha família vai ficar sabendo, vai morrer de vergonha, agora eu vou... Cara, você tinha que ter pensado antes, né? Vou justificar minha falta porque eu vou fazer minha família passar vergonha. Você tinha que ter pensado nisso antes de fazer. Então não tem como você justificar por isso, não. Para mim fica pior. Diga-se de passagem. E uma passagem dos Espíritos. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que se prende mais à estima dos homens que à de Deus, porque ele vai entrar na vida espiritual carregado de sua iniquidade e se tira os meios de as reparar durante a vida. Frequentemente, Deus é menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e nos considera a reparação. O suicídio não repara nada. Questão de 1950. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? E os Espíritos respondem, outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-lo, porque retardar sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Questão de número 951. O sacrifício de sua vida não é mérito
meritório alguma vez quando tem por objetivo salvar a de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes? E os Espíritos respondem: isso é sublime, conforme a intenção e o sacrifício de sua vida não é um suicídio, mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se é deslustrado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório, senão pelo desinteresse, e aquele que o realiza tem algumas vezes uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. E mais uma passagem dos Espíritos. Todo sacrifício feito às custas da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, a vida sendo o bem terrestre ao qual o homem atribui maior valor, aquele que a renuncia para o bem de seus semelhantes não comete um atentado. Ele faz um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil que a sua morte. Questão de número 952. Ixi, é grandão. Vamos só mais essa, tá? O homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabe dever apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas. Também cometem um suicídio? E os Espíritos respondem: é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade, e além disso, o esquecimento de Deus. Ainda na mesma questão, é mais ou menos culpado que aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? E os Espíritos respondem: é mais culpado, porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. No que o faz instantaneamente, há algumas vezes uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consequência que se tem das faltas cometidas. Então aqui a gente para, porque a tia hoje falou igual o homem da cobra, e a gente ainda tem que estudar. Mas aqui ainda fala sobre o suicídio, que as pessoas estão tentando achar justificativas, né? Para que em algum momento eu possa falar assim: não, fulano morreu, tirou sua, né? Como um herói. Cara, não existe. Ai, por honra. Cara, não existe. A não ser quando você tá ali, né? Que ele falou, é um sacrifício. Você tá passando, sei lá, numa enchente, um exemplo. Aí tá passando uma criança, a enchente carregando. Aí você fala: meu Deus do céu, o menino, tem que ir lá pegar o menino. Ai, mas se eu for, corro o risco de não voltar, mas eu vou deixar o menino lá. Aí você vai, faz aquela pressa: oh meu Deus, vou lá tentar salvar seu filho, mas pelo amor de Deus, me deixa lá não. E aí, glupt, mergulha para salvar o menino, tira o menino, mas não dá conta de sair, né? Então, se você não entrou na intenção de ser um herói, para ser aclamado pelos outros, isso vai ser de grande valia para você quando chegar lá. Agora, se você pulou só para chamar a atenção da gatinha que estava ali do lado, na hora que eu sair, ela vai querer ficar comigo, aí botou, né? Então, até então, a gente só tem esse ato como sendo justificável. O sacrifício para um bem maior, né? Mas Deus pede: meu filho, se você for entrar, pensa bem, será que dá para eu sair? Ah, não dá. Aí vai do seu coração. Tapa na cara semanal mais uma vez com o Chico Xavier e suas mensagens no anuário Terras de Noquinca. De Cornélio Pires. Terras de Noquinca. Acho que a gente já leu esse. Parecia uma fera de encomenda. Quando Noquinca dava a sapituca, o povo no roçado ou na poruca chorava que nem cana na moenda. Passeava das terras de contenda, tomou terra de Adão, terra de Juca, as terras de Donana, de Minduca. Ele queria o mundo da fazenda.
Vem um velho pedir barro de oca. Noquinca bate nele na engenhoca e cai num tacho quente de melado. Morreu de raiva. E o pobre do Noquinca só teve na fazenda, na Cainca, 7 palmos de terra no cerrado. Eita, que mensagem doidona. Valeu, Cornélio Pires. Deu para entender ainda assim. Aqui tá falando que a gente tá se matando de raiva, né? Foi a mensagem que eu falei aí, super casou. A mensagem que eu falei no início, antes de começar o culto, a gente anda assim, se ceifando, gente, por intolerância, por ignorância, por ganância. Vocês lembram que a gente comentava muito isso quando a gente começou a fazer o culto aqui? Nas grandes imediações, nas margens serão as catástrofes, no centro dos continentes, dos países, seria o quê? A loucura humana, né? Desculpa. Então tá aí, Cornélio Pires trazendo um poema que ele fez para Chico Xavier no seu Anuário Espírita, falando que estamos todos agindo como o... como é que ele chama? Quinca, né? Agindo por impulso, agindo por raiva, vamos cair nos nossos próprios caldeirões de óleo quente. E a intolerância nada mais é que isso, né? Um caminho sem volta. E eu preciso muito me atentar, porque filha de Ansan, como sou, tem essa facilidade de ser uma borboleta. Mas num processamento de dados relâmpago eu viro 1000 búfalos. E isso não é legal no período que a gente está vivendo, né? Vamos então fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade do trabalho, a oportunidade do crescimento moral e espiritual que possamos aplicar em nossas vidas, o aprendizado de hoje, que possamos compreender o verdadeiro poder da prece, que possamos, Mestre, abraçar o mundo com a força das nossas orações, na certeza de que esse é o nosso caminho e a nossa salvação, a compreensão do mundo real. Que a sua luz e a sua paz se estenda ao coração de todos que habitam nesse planeta, fluidificando cada gota de água dos oceanos, tocando no coração de cada ser humano, que possamos absorver a sua luz e o seu amor, que cai como pétalas de rosas azuis sobre cada um de nós, nos contagiando de paz e equilíbrio, que o seu amor possa abraçar o nosso planeta, confortando os nossos corações nesse momento de transformação. Graças te damos, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Nosso estudo de hoje, eu não esqueci nada não, né, gente? Esqueci de alguma coisa? Daquele jeito, né? É o frio faz isso comigo. Hoje nós vamos começar a leitura de número 14, capítulo 14, no livro Herdeiros do Novo Mundo, Excursão Reveladora. Não sei se essa é a excursão que eles vão no umbral, gente, mas é muito interessante, eu falo isso. Do mesmo jeito que eu apanhei no umbral ali há anos, todo mundo tinha que passar por isso. Se todo mundo tivesse contato com o mundo espiritual desse jeito, eu duvido, eu dó, se vocês tinham essa dificuldade de entender, de vivenciar e de aprender. Duvido. Vamos lá. Excursão Reveladora. Capítulo 14. Herdeiros do Novo Mundo. Conduzidos por Bezerra de Menezes, o grupo rumou para o alto, aproveitando a escuridão da noite sobre o Brasil. Numa viagem ascendente rápida, atingiram um nível de onde se podia vislumbrar toda a pátria do cruzeiro e ainda o contorno das outras nações irmãs, igualmente embaladas pela noite que abrangia o continente e parte dos oceanos. Nossa, amiga, dá para ver o planeta quando você desdobra? Quando você é acompanhada assim, dá. Porque aí você fica consciente por mais tempo. Agora, quando você vai na doida, não é sempre bom, não. Quando você vai na doida, que eu falo, gente, você nunca tá só. Mas nem sempre você tem um Bezerra de Menezes do seu lado, né? Isso é para poucos. Daqui, filhos, podemos observar alguns detalhes interessantes que só o olhar espiritual consegue divisar. Observem a superfície escura do país que nos recebe com suas generosas concessões.
Olhando para o solo escuro, embalado pelo véu noturno, a visão espiritual era capaz de identificar não somente a luz das cidades rutilando como pequeninos pirilampos ao redor das emanações da atmosfera. Adelino e Jerônimo, com maior acuidade espiritual, observam espessas nuvens escuras planando sobre vastas regiões do continente, concentrações estas que se mantinham mais densas sobre os maiores centros urbanos, onde pareciam ser densa fuligem produzida por incessantes emissões poluentes. Gente, só consertando a minha fala. Não é nem na doida na tora, não, tá? Acontece de na doida e na tora, sim. Mas para você ter consciência, igual essa galera, você tem que ir com o espírito de luz. Tá? Se você não for com o espírito de luz, você vai se perder, você vai para outro lugar. E você poucas vezes vai manter a consciência do que você está fazendo, vivendo, onde você foi. Eu acho que só quando é realmente um castigo você guarda essas consciências. Caso contrário, não que você tenha que ir com o espírito no nível de Bezerra de Menezes, tá? Só corrigir, não foi isso que eu quis dizer. Mas com o espírito de luz, que existe N's que não são conhecidos e que são tão ou até mais iluminados que Bezerra de Menezes, que atua aí com a gente trabalhando. Voltando, Alfredo, ainda preso ao corpo físico pelo laço de energia, não observava a cena com a mesma riqueza de detalhes, ainda que visualizasse a vastidão de manchas escuras espalhadas por todas as grandes cidades do continente sul-americano. Amparado pela ação poderosa de Bezerra, Alfredo viu ampliadas suas capacidades de percepção para que observasse com o aproveitamento desejado. Meu Deus, o que é isso? O que é isso, doutor? Parece fumaça da queimada de petróleo? Perguntou espantado com sua pouca familiaridade com fenômenos daquele tipo. Não, meu filho, se fossem incêndios de refinarias, ainda assim seria menor o prejuízo para os encarnados, porque o esforço dos bombeiros, mais cedo ou mais tarde, conseguiria apagá-los, explicou Bezerra. Estamos diante da criação constante da mente dos próprios homens. Graças a eles, a massa escura assemelhada à fuligem betuminosa se eleva constantemente, originando-se na impropriedade de pensamentos e sentimentos. Então, volta-se contra os próprios encarnados e abastecendo-os com os miasmas que eles mesmos criaram. Isso é a força do nosso pensamento. A gente pensa um monte de porcaria e acha que isso não tem efeito nenhum. Então isso aqui está mostrando que esses pensamentos, eles vão para a atmosfera e ficam lá, se unindo, se juntando com uma nuvem negra carregada de tudo de ruim que o ser humano é capaz de pensar e fazer. E quando ela fica densa como uma nuvem de chuva, o que ela faz? Ela cai em cima de nós que a criamos. Continuando. Se tratasse de uma fumaça tóxica do campo atmosférico, o vento as dissiparia e os fenômenos da natureza minimizariam o seu impacto. Entretanto, dotada de especiais características, dentre as quais a da imantação magnética, as suas estruturas densas permanecem sobre os centros que as exalam. Multiplicação das angústias é o que ela causa, na falta da disciplina de comportamentos, nos gastos fluídicos de teor inferior. As condutas mentais e emocionais das pessoas são a matriz de tais nódoas coletivas, pesando sobre os núcleos populacionais que os fomentam, ou seja, essa angústia que a gente sente. Ai, tô com ansiedade, ai, tô angustiado, tô com crise de pânico, eu tô com não sei o que, eu tô com não sei o que, eu tô com não sei o que. Nada mais é do que a nuvem
densa que nós mesmos criamos com os nossos pensamentos de inveja, de raiva, de competitividade, né? Cara, depois que eu descobri essa mulher aí que filmava imagem de pintinha, eu já não duvido mais nada, cara, eu nem sabia que isso existia. Então tudo isso fica lá em cima como uma nuvem densa, preta, escura, e quando ela fica sobrecarregada, ela cai e ela amplifica imensuravelmente a angústia que a humanidade está vivenciando agora na Terra. E é por isso que cada um vive na egrégora que merece, porque cada um que está vivenciando essa realidade é responsável por estar construindo essa massa escura de pensamentos sobre o nosso país, nossa cidade, nosso município, nosso planeta. Então, tudo que nós estamos vivenciando hoje de ruim, de angustioso, é por causa dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, das nossas atitudes. E a gente para aqui porque infelizmente tia hoje falou demais, mas a gente volta na semana que vem, para que a gente possa compreender como que funciona, né, essa questão do pensamento. Não pensa você que só porque eu pensei isso, mas ninguém viu. Cara, todo mundo viu e todo mundo vai sentir, e isso vai voltar para você. E eu te garanto que se for um pensamento ruim, quando voltar, você não vai gostar. Beleza? Somos donos, gente, do nosso próprio destino. É nossa responsabilidade, é nossa culpa, todas as dores que carregamos. Pensa nisso, não se abstenha não. Se não foi aqui a origem da sua vivência, do seu ato errado, com certeza foi antes. Não existe nenhuma vítima nesse planeta. Somos todos culpados pelos nossos atos. Beleza? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada. Espero que estejam comigo também aqui na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigada, boa semana.